Olá, primeira série, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar de dois assuntos. O primeiro é a continuidade do estudo da tabela periódica. Nessa aula nós vamos ver as propriedades periódicas. Bom, propriedades físicas e químicas variam periodicamente, ou seja, em intervalos regulares em função do aumento do número atômico. Lembrando que número atômico é a quantidade de prótons presentes no elemento químico. Aqui nós temos nosso modelo atômico de Rutherford Bohr. Vou precisar que vocês lembrem dele. Então, quais são as características? No núcleo atômico, nós possuímos apenas prótons e nêutrons, ou seja, apenas partículas positivas e neutras. E na eletrosfera, nós possuímos apenas elétrons, ou seja, partículas negativas. Esses círculos ao redor do núcleo são chamadas camadas eletrônicas e cada camada recebe uma letra, né? K, L, M. O elétron, quando ele ganha energia, ele pula de uma camada para a outra, certo? Lembraram disso lá da aula do modelo atômico de Bohr-Rutherford? Se você ficou confuso ou quer rever, só voltar lá na aulinha de Bohr-Rutherford, certo? A primeira propriedade periódica que a gente vai ver é o raio atômico, que é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento químico sem estarem ligados e assumindo os átomos como esfera. Como assim? Nós estamos assumindo que a forma do elemento químico aqui é uma esfera e que essa esfera equivale a um átomo. E ao lado, bem pertinho desse átomo, tem outra esfera do mesmo elemento químico, supondo que essa bolinha verde aqui seja um carbono. Então, essa outra bolinha verde também é um carbono. Elas estão bem pertinhas. A distância de um núcleo a outro é chamado de D. Metade desse D é o raio atômico. Essa propriedade segue a seguinte tendência periódica. Ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, conforme descemos a família e andamos para a esquerda nos períodos, o raio atômico vai aumentando. Isso acontece porque a quantidade de elétrons nos elementos químicos, quando seguimos essas setas, vai aumentando. E quando vai aumentando a quantidade de elétrons no átomo, a atração entre núcleo e eletrosfera vai diminuindo. Agora, nossa segunda propriedade periódica, a energia ou potencial de ionização. É definido como a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso. Então, eu tenho um átomo no estado gasoso e vou tirar um elétron, sempre da última camada, né? Então, eu tenho aqui a minha demonstração do átomo de novo. Minha última camada aqui nesse átomo, M. Então, a energia de ionização seria a energia necessária para arrancar esse elétron desse átomo, certo? Essa propriedade segue a seguinte tendência periódica. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, ao contrário do raio atômico. Por quê? Porque quanto maior o raio atômico, mais afastados os elétrons estão do núcleo. E como eu disse, quanto mais afastados eles estão, menor é a força de atração entre o elétron e o núcleo. Por essa força de atração ser menor, é necessária menos energia para arrancar o elétron. Por isso que ela cresce, né, no sentido contrário do raio atômico. A nossa terceira propriedade periódica é a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons de outro átomo para bem pertinho de si, entendeu? Ele tem os elétrons dele, mas ele está atraindo os elétrons
do vizinho. Ele quer os elétrons bem pertinho dele. Isso escrito de forma bonitinha assim em texto representa a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química covalente em uma molécula isolada. Eu arrisco a dizer que a eletronegatividade é uma das tendências mais cobradas. Tanto é que a gente tem uma frasezinha para lembrar sempre quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. É a sequência de eletronegatividade, né? É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, né? A sequência tá para cá. O flúor é o mais eletronegativo e vai diminuindo a eletronegatividade até o hidrogênio. A frasezinha para você lembrar disso é bem legal. Eu aprendi quando eu tinha uns 14 anos e nunca esqueci. Então, acho que vai ajudar vocês também. Fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível. Então, vocês agora não vão esquecer qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Bom, mas se mesmo assim você esquecer, vou te contar agora a tendência da eletronegatividade. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, do mesmo jeito da energia de ionização. A justificativa também é parecida. Por quê? Elas crescem no sentido contrário ao raio atômico. Isso acontece porque quanto maior o raio atômico, a minha eletrosfera também é maior. Então, meu elétron está mais distante do núcleo. A atração entre núcleo e elétron diminuiu muito. Então, se no mesmo átomo a atração já tinha diminuído bastante, como é que eu ainda vou atrair o elétron de outro átomo? Por isso que ela cresce, em sentido contrário ao raio atômico. A eletropositividade, como o próprio nome já te faz pensar, é o contrário da eletronegatividade. Se na eletronegatividade eu atraio os elétrons, na eletropositividade eu vou afastar os elétrons. A eletropositividade é a capacidade que o átomo tem de afastar seus próprios elétrons das camadas mais externas. Então, se eu estiver lá na minha última camada do meu átomo, meu núcleo está afastando esses elétrons, certo? Por ela ser ao contrário da eletronegatividade, o sentido dessa propriedade também vai ser o inverso. A eletropositividade cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. É a única propriedade que cresce de maneira similar ao raio atômico. E eu acho que a justificativa vocês já sabem. Qual que é? No raio atômico, quanto maior o raio, maior a eletrosfera, mais elétrons eu tenho, menor a atração que meus elétrons têm pelo meu núcleo atômico. Então, como essa atração é pouca, a capacidade de afastar é grande. Então, quanto maior meu raio atômico, maior minha eletropositividade. Eles crescem de maneira semelhante. A eletroafinidade ou afinidade eletrônica corresponde à energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron. É chamada dessa forma porque mostra a afinidade ou intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. Não são conhecidos todos os valores de eletroafinidades, mas pelos valores conhecidos, pode-se dizer que a tendência da eletroafinidade é crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima, sentido contrário ao raio atômico, justamente por mostrar a afinidade da atração do núcleo por elétrons, certo? Bom, você viu que aprendendo o raio atômico, a primeira propriedade, fica fácil aprender as outras 4. Agora, se você aprendeu
tudo e ficou em dúvida desse esquerda para direita, direita para esquerda, eu trouxe aqui um resuminho. As propriedades que seguem a tendência de crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita são energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Nessas propriedades, quanto menor o raio atômico, melhor para elas, ou seja, quanto menor a quantidade de elétrons, quanto menor a eletrosfera, maior elas vão ser. Já as propriedades que seguem a tendência de crescer de cima para baixo e da direita para a esquerda são o raio atômico e a eletropositividade. Nesses, quanto maior a eletrosfera, maior a quantidade de elétrons, melhor para eles, certo? Maior essas propriedades vão ser. Agora vamos fazer um exemplo para confirmar que vocês entenderam. Com relação à classificação periódica dos elementos, pode afirmar que: letra A, o hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna. Letra B, o nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Letra C, o sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. E letra D, potássio tem maior raio atômico que o bromo. Agora resolvendo a questão. Letra A. Hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna. Bom, se você não assistiu a aula de tabela periódica, você marcaria essa, porque o hidrogênio realmente está na primeira coluna e a primeira coluna é a coluna dos metais alcalinos. Porém, como eu disse na aula de tabela periódica, o hidrogênio não tem família, ele não é um metal alcalino. Ele é um gás, mas ele não tem família. Ele é o único elemento da tabela periódica sem família. Então tá errado. Letra B. Nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Errado, né, gente? Ele é o elemento mais eletronegativo. O nitrogênio tá bem aqui. A eletronegatividade cresce como? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Qualquer coisa era só lembrar da frasezinha do fui ontem no clube. O N é bem no comecinho, não tinha como ele ser o mais eletropositivo. Letra C. Sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Aqui está o sódio. O que vocês acham? Tá errado, né, gente? Ele é o elemento mais eletropositivo. Ele cresce ele não, né? O sódio não. A eletropositividade cresce ao contrário da eletronegatividade. Vou fazer a tendência da eletropositividade de roxo aqui. Então, ela cresce dessa maneira. Portanto, quando a gente fala de período, a gente fala em linha. Então, se ele está aqui na extrema esquerda do período 3, ele é o mais eletropositivo. Portanto, a certa é a letra D, né? Até por eliminatória. Mas o potássio tem maior raio atômico que o bromo. Vamos ver se é verdade mesmo? Se a questão não está errada? O potássio está bem aqui e o bromo aqui. A tendência do raio também está em roxo, porque é igual a da eletropositividade. Então, tá certinho. O potássio tem maior raio atômico do que o bromo. Então, nessa questão, a letra certa é a letra D. O segundo assunto são as semelhanças atômicas. Para começar esse conteúdo, vamos relembrar que A representa a massa, Z o número atômico, que é o número de prótons, e isso pode ser calculado através da fórmula A igual a Z mais N, certo? Onde N é o número de nêutrons. Se você não lembra disso de jeito nenhum, volta na aula de tabela periódica que eu expliquei lá certinho, certo? Agora, semelhanças atômicas. Semelhança. Estou comparando alguma coisa, né? Se é semelhante, eu estou comparando. Atômica. Então, átomos. Semelhança entre átomos. Uma comparação de dois ou mais átomos.
Nessa comparação, eu posso chegar a 3 conclusões. Ou que eles são isótopos, ou isóbaros, ou isótonos. Mas o que é isso? Isótopos é quando esses átomos comparados possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Já isóbaros são quando os átomos comparados possuem o mesmo número de massa. E isótonos são quando os átomos comparados possuem o mesmo número de nêutrons. Tem uma dica para vocês lembrarem. Isótopos, o P, prótons. Isótonos, o N, nêutrons. Isóbaros vai por eliminatória. E que sobrou a massa, então, isóbaros, massa igual. A definição certinha, bonitinha. Os isótopos, ou seja, aqueles elementos que possuem isotopia, são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico, Z, e diferentes números de massa, A. Os isóbaros, que possuem isobaria, são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa, A, e diferentes números atômicos, Z. E os isótonos, aqueles que apresentam isotonia, são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos, Z, diferentes números de massa, A, e o mesmo número de nêutrons. Ou seja, se estivermos falando de isótopos, estamos falando de um mesmo elemento químico. Agora, isóbaros e isótonos são elementos químicos diferentes. Então, isótopos, vou estar comparando o mesmo elemento químico. Isóbaros e isótonos, vou estar comparando elementos químicos diferentes. Aqui eu trouxe o exemplo de isótopo mais conhecido, o do hidrogênio. Se é isótopo, eles possuem o mesmo número atômico, portanto, o mesmo número de prótons. Os isótopos de hidrogênio são 3 e cada um recebe um nome. O primeiro é o prótio, ele possui um próton somente. O deutério possui um próton e um nêutron. E o trítio possui um próton e 2 nêutrons. Qual é a semelhança entre essas 3 espécies? Que as 3 possuem somente um próton, ou seja, o número atômico das 3 espécies são iguais, portanto, são isótopos. Todos esses isótopos são do elemento hidrogênio. Em provas é bem comum falar o deutério, o trítio, o prótio e esperar que você saiba essa diferença que eu apontei aqui. Agora vamos para um exemplo para ficar claro na cabeça de vocês essa matéria, sem nenhuma dúvida, arrasar nos exercícios. O átomo X é isótono do átomo manganês, de massa 55 e número atômico 25. Quantos nêutrons possui o elemento X? Aí você deve estar pensando, meu Deus, não falou nada do elemento X. Falou sim, falou que ele é isótono. O que significa isótono? Tem a mesma quantidade de nêutrons, olha o N aqui. Então, se tem a mesma quantidade de nêutrons do átomo de manganês, é só eu calcular a quantidade de nêutrons desse átomo. Como eu faço isso? Através daquela fórmula que eu relembrei vocês. A igual a Z mais N. Tenho A do manganês? Tenho 55. Tenho Z? Tenho. Meu número atômico, 25. Então, 55 no lugar do A, no lugar da massa, é igual a 25 no lugar do Z, mais N. Meu 25 está somando, vai passar para lá, negativo. 55 menos 25 é igual a N. Então, 55 menos 25, fazendo a continha rápida, 30N. Então, meu átomo de manganês tem 30 nêutrons, mas ele é isótono do átomo X. Por ele ser isótono, significa que o elemento X tem a mesma quantidade de nêutrons.
Então, quantos nêutrons tem meu elemento X? 30 nêutrons também. Então é isso, primeira série. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp. Até mais!